pessoal, tudo bom? Voltamos aqui com mais uma reunião para a discussão da obra Poder e Dinheiro. Estamos aqui iniciando, finalmente, nesse ano de 2023, o terceiro volume do Poder e Dinheiro. E a gente definiu um conjunto de páginas para discutir nessa primeira reunião, talvez um conjunto até demasiadamente ambicioso, né, para o tempo que a gente costuma dedicar aqui a esses nossos encontros, mas também, se a gente não conseguir concluir a discussão, a gente avança para a semana que vem, como tem sido a nossa prática, né? Bom, então a gente está começando o volume 3 hoje, como eu estava destacando antes, né? O volume 3 que é intitulado Sincronia, Família, Dinheiro e Estado, do século XI ao século XIV. E a gente começa, então, a primeira parte do volume 3, a seção 1, né, no caso, que é a forma 1 do dinheiro. E aí a gente tem basicamente o capítulo 1 para ser discutido hoje, que talvez a gente não consiga dar conta, que se intitula Estruturas Familiares da Classe Servil. E aí, assim, basicamente é isso, mas antes do capítulo 1 tem alguns elementos pré-textuais. Um deles é a clássica seção de nomenclatura, que ele coloca ao início de cada volume, estabelecendo algumas definições básicas. Eu não sei se algum de vocês tem algum comentário sobre essa primeira parte que a gente incorporou na discussão do capítulo 1. O que vocês... Tem alguma coisa que vocês queriam destacar daí, ou a gente passa direto para aquele elemento pré-textual que não está em capítulo, não está em nada? Eu particularmente acho interessante a gente fazer a leitura, nem que seja da parte que ele fala da forma do dinheiro, né? Ele vai falar da forma 1, forma 2, forma 3. Especialmente porque ele vai estruturar os capítulos dele a partir disso, né? Se você der uma olhada ali no sumário, ele vai dividir nas sessões, e em cada sessão ele vai privilegiar uma forma do dinheiro. Então, o que vocês acham? Você faz a leitura, Matheusinho? Eu concordo. Você faz a leitura? Facinho. Vou começar aqui. Então tá na página 10, né? Ele vai falar. A forma 1 do dinheiro, composta por peças de baixo valor, era um instrumento das relações de dependência impessoal, circulando no interior da classe servil e entre a classe servil e a classe senhorial, bem como no interior da raia miúda e entre esta e a elite urbana. A forma 2 do dinheiro, composta por moedas, e aí ele faz uma diferença, né? A primeira são peças de valor elevado ou relativamente elevado, era um instrumento das relações de subordinação impessoal, circulando apenas no interior da classe senhorial. A emissão da forma 3 do dinheiro, de caráter fiduciário e ligada a operações de crédito inseridas nos negócios, estava diretamente a cargo dos setores restritos da classe senhorial, os negociantes profissionais, algumas ordens religiosas e as cidades enquanto senhores coletivos, e destinava-se preferencialmente ao mesmo meio social em que circulava a forma 2. Então ele, a princípio, faz aí essa diferenciação, né? A primeira me parece uma forma muito mais generalizada de dinheiro, que não necessariamente é monetária. Ele, inclusive, fala peças de baixo valor, né? Então, até a discussão que ele faz do dinheiro lá no primeiro volume. E o que eu achei interessante é que na forma 2 e na 3 elas estão praticamente restritas a uma circulação senhorial, né? Um pouco foge a essa questão da circulação na esfera da aristocracia. E aí eu queria saber o que vocês acharam dessas formas. Tudo bem, ele ainda não desenvolveu nem nada, né? Mas que a princípio, né? O que vocês acharam? Eu li essa parte com uma perspectiva de... Essa nomenclatura eu sempre li de uma forma meio... sem saber muito como lidar com ela do ponto de vista da discussão, sabe? Eu tomo esses parâmetros aí que ele está oferecendo e assim aceito como elementos para pensar o que ele vai desenvolver depois. Então, assim, acho legal o destaque que você faz da distinção peça-moeda, né? Mas não sei como é que isso vai para frente, né? Fico curioso e não sei. Assim, mas eu acho que era importante estabelecer essa distinção. Você tem elementos que circulam na classe servil e na classe senhorial, que são as peças de baixo valor que ele fala, e aí depois o dinheiro monetário, né? O dinheiro moeda, que circula apenas entre as elites, e o dinheiro fiduciário, que é ainda mais restrito dentro da própria classe senhorial.
Não sei se o Caio comentaria alguma coisa aí também, incorporaria alguma coisa. Não, concordo contigo, não tenho grandes comentários a fazer. Eu achei a distinção que o Matheus percebeu bem legal, eu não tinha percebido quando eu li, não. Que quando ele fala peças de baixo valor, pode realmente ser qualquer coisa que não seja necessariamente moeda. Ou não, né? A gente vai descobrir, mas de repente... Não, isso certamente não necessariamente moeda por conta das discussões lá do volume 1. Beleza. Então ele está se referindo a outras coisas que cumprem a função de dinheiro, mas que não são moeda. Uhum. Ele chama de suporte material do dinheiro, né? Ele fala que pode ser diversas coisas. Agora, o que eu achei foi o que o Dudu falou, né? Eu acho que ele bota ali meio que como um horizonte para quando a gente se deparar com esse Forma 1, Forma 2. Mas é isso, eu acho que a gente só vai entender de fato a dinâmica dessas formas ao longo da obra dele. Mas acho que tem dois fatores não, né, de distinção. A Forma 1 e a Forma 2, ele destaca que eles são instrumentos de subordinação impessoal ou de dependência impessoal. E já o 3, ele não utiliza esse termo. Ele já usa no sentido de operações de crédito, né, de caráter fiduciário e tudo mais, ainda que restrito a uma circulação senhorial. Mas ele já não relaciona essa Forma 3 a uma dependência impessoal, como ele faz na Forma 1 e na 2. Então, enfim, também estou curioso como é que ele vai desenvolver essas formas aí. Na nomenclatura, a princípio, foi o que me chamou a atenção, foram essas. Não sei se vocês têm mais alguma. Me chamou a atenção a últimogenitura. Últimogenitura é muito bom. Assim, né? Eu quero saber onde isso aparece, assim, é só essa a minha curiosidade. Por que ele sentiu necessidade de definir esse termo? Mas fiquei curioso. Fica aí. Esse foi muito bom, né? Em algum momento das próximas 600 páginas a gente vai descobrir. Pois é. Aguardem. E questão de moeda. Agora dei uma olhada aqui também, passando o olho. Quando ele fala também de assalariado, salário, e aí aqui o assalariado ele já coloca numa relação, recebia uma remuneração monetária. No volume 1 ele já não trabalha, ele fala que a prebenda pode ser paga inclusive em alimentos, né? Aqui ele já define o assalariamento necessariamente como uma remuneração monetária. Mas aí ele faz a distinção entre o assalariado e o jornaleiro, né? Sim. Quando ele fala do jornaleiro, ele não fala numa relação estritamente monetária. O que define é a questão do tempo que trabalha. Deixa eu dar uma olhada aí. Ele bota o jornaleiro como um assalariado, prebendado temporário também. Não. Sendo. Tá certo. Não, você tem razão, desculpa. Você tem razão. Eu também tinha confundido aqui, mas aí agora fui ver. Não, aí ele faz a distinção só do salário do mercenário, né? Que ele vai chamar de soldo, acho que mais para não confundir mesmo. É isso, acho que é. A referência de que ele trabalha aqui com o mercado, mas não como mercado integrado do capitalismo, mas como os mercados locais, onde se fazem trocas. Sim. Mas isso nada também muito extraordinário, né? Nada muito fora do que a gente já esperasse. Isso, Fala. Eu gosto que ele faz umas distinções que são pouco usuais ou quase, ou a gente não vê mesmo na historiografia, né? Por exemplo, chamar de sócio passivo e sócio ativo integrante dessa dinâmica do comércio e tudo mais, eu acho bem interessante. Não, de novo, como é que isso aparece depois no texto é que eu fico sempre curioso. Pois é, cara. Que o sócio ativo. E no final ele chama de senhoria pecuniária. Ele fala, era um tipo de senhoria vassálica constituído pela concessão periódica de quantia em dinheiro, previamente estipulada, independente de qualquer relação com uma base fundiária e uma população determinada. Então é uma outra forma de senhoria, parece, né? Senhoria pecuniária. Então. Também não sei para onde isso vai, mas interessante. Aí dá até para imaginar para onde isso vai um pouco, né? Aquela coisa de relações de feudalidade, vassalidade que aparecem ali no final da Idade Média. Só para mim que o Dudu mutou? Acho que ele caiu. Hoje os problemas técnicos estão ele parou assim, ó, aqui. Pô, merece ter um print, né? Vamos lá.
Pelo visto... Ele tá escutando. Eu tava aqui o tempo todo, só você não viu. Enfim. Tiraram o print para fazer a figurinha depois? Com certeza. Bonito isso, hein? É um grupo sério. Claro. Eu tava falando que até dá para imaginar para onde isso vai, né? Que no final da Idade Média começa a aparecer essa galera que ao invés de conceder terra, paga uma grana tudo por um período definido para os vassalos e tal. Mas aí é o que a galera normalmente usa para falar, não, feudo não é terra, feudo é outras coisas também. Sim. Ele enquadra isso como uma senhoria pecuniária. Então, imagino que seja por aí, mas aonde que isso vai desembocar no argumento que fica a questão. Não, uma boa leitura, eu não estava associando também isso não. Mas... Bom. Show? Avançamos? Partiu. Aí a gente então começa a parte 3, sincronia. Família, dinheiro e Estado, do século IX ao século XIV, século XI ao século XIV. E aí vem aquela primeira partezinha, né, que é quase como uma espécie de introdução à introdução, que é um texto de uma página curtinho que eu achei bem interessante. Né? São meio que, sei lá, apriorismos dos quais ele parte, não sei se seria a melhor forma de colocar, né? A história é sempre um discurso sobre o presente. Não deve sê-lo para talhar o passado pelos moldes contemporâneos, uma tentativa de eternização da atualidade, mas para mirar o presente por contraste, usando o passado, ao invés de um espelho, de modo a afirmar criticamente a especificidade da época em que vivemos. Acho uma premissa legal, uma premissa interessante, né, da história como contraste, como espelho. Que ele já falou isso de outras maneiras nos outros volumes, já falou isso de outras maneiras, né? Ele tem aquela frase que eu gosto também de um textinho curtinho, né? Que a história não deve ser tributária de um projeto de passado. Como é que é? A história não deve ser tributária de um projeto de passado, de um desejo de futuro, coisa assim. O Mário usou de epígrafe, se eu não me engano. De epígrafe, tá? O historiador não é tributário de uma visão do passado, mas de um desejo de futuro. São coisas parecidas aí, essas frases de efeito deles que são boas que é bom para epígrafe, né? Verdade. Mas, gente, eu confesso que o que mais me impressionou foi a frase logo em seguida, que é a seguinte: mas que fazer quando, malgrado a extremação de tantas diferenças, as semelhanças começam a impressionar-nos, né? Isso me surpreende porque, pelo menos, a historiografia que eu tive mais contato até então, geralmente enfatiza muito a questão do contraste, da diferença. O Bachet, na introdução lá do livro dele, do Civilização Feudal, tem um trecho onde ele fala da perspectiva do antimundo, que seria a Idade Média, como uma espécie de avesso da nossa contemporaneidade, promovendo, de certa forma, esse olhar para a Idade Média como um olhar muito antropológico, né? E, enfim, tem lá a referência do Alain Guerreau também. Então, eu vejo, pelo menos na historiografia que eu tenho mais contato, essa proposta da Idade Média como algo radicalmente diferente. E parece que no resto desse texto, no resto desse pequeno texto aqui introdutório, ele vai um pouco refletir sobre não só esse contraste que é evidente, que não pode ser negado, mas também de vários outros aspectos que parecem, de alguma forma, tá ali no seu germe do que a gente vai viver hoje. Então, por exemplo, o último parágrafo é o seguinte. Não, é mais do que o último parágrafo, mas vamos lá. Que colossais, né? Não? Exatamente, isso aí. Que colossais expansões, as do Estado e do dinheiro, para conseguirem sujeitar a população à nova medida do tempo, dando um sentido diferente à vida e à morte, aos ciclos íntimos dos indivíduos e aos grandes ciclos da sociedade. Neste tempo, reconhece-se o leitor, contemporâneo dos herdeiros diretos daquele poder e daquele dinheiro. Por isso, fazer a história dos instrumentos financeiros da autoridade soberana neste período é refletir sobre o tempo em que nascemos e somos obrigados a viver. Então, acho que é um pouco daquilo, né? Eu acho que esse volume 3 é o que eu imagino, né? Pelo menos foi uma coisa que a gente discutiu muito nas últimas reuniões do ano passado, que esse último volume é uma espécie de grande tentativa dele de explicar o advento do capitalismo, né? Então, sendo esses os elementos, né? Os ingredientes para
a formação do capitalismo estavam ali já no caldeirão. Isso. Daquilo ali saiu o capitalismo. Agora, tem um ponto que me chama atenção. Não era a nossa época, e dela se estava muito longe ainda, afastado pela abissal incompatibilidade de estruturas, mas foram aquelas matérias-primas com as quais a nossa época se fez. Então, a ideia da origem, né, dos elementos que conformam o capitalismo já nesse final da Idade Média, né, que embrionariamente aparecem lá a partir do século XI, né, com a crise lá que ele fala da Idade Média Central, e começa a se desenvolver de uma outra dinâmica aqui. Mas tem um ponto mais à frente que me chamou a atenção, que diz respeito a essa proposição que ele faz, mas já entrando no capítulo 1, né, na antessala do capítulo 1, que é um outro textinho curtinho, né? Que ele fala, nesta parte 3, expõe, não sei das quantas, né? Aí, no segundo parágrafo, no período que precedeu a grande crise dos séculos 9 e 10, a riqueza não era mais do que uma modalidade do poder, e o dinheiro não tinha qualquer relação unívoca com a riqueza. O desenvolvimento da senhoria pessoal converteu o dinheiro num instrumento do poder, e para isso remodelou a totalidade das formas pecuniárias, submetendo-as à única que decorria exclusivamente do bano, a moeda. Progressivamente, a partir do século XI, e durante muito tempo ainda, o dinheiro moeda e as outras formas que a ele se referiam foram se tornando veículo de um poder que cada vez mais se assumia como riqueza, até que o capitalismo reorganizasse todos esses elementos numa estrutura completamente nova e fizesse do dinheiro a realidade única, tanto do poder como da riqueza. Então, achei esse trecho bem interessante, com um quê enigmático também, né? Mas um ponto me chamou a atenção, que ele fala, até que o capitalismo reorganizasse. O sujeito da ação é o capitalismo. Então, eu fiquei imaginando, bom, então de onde surgiu o capitalismo? Quais são os agentes que conformam o capitalismo? Ele apresenta o capitalismo ele próprio como sujeito da ação. Então, foi um ponto que... Fala, Matheusinho. Não, eu tô de acordo com vocês, é só pegando até o início lá do trecho que o Caio leu, não sei se foi o Caio agora ou se foi você. Deixa eu voltar, que é lá no tempo a história dele lá. Foi o Caio, que ele falou que chamou a atenção, né? Aí ele, mas que fazer quando o malgrado, a extremação de tantas diferenças, as semelhanças começam a impressionar-nos. Aqui, isso foi uma leitura muito particular minha, né? Não sei se vocês leram da mesma forma. Eu acho que aqui o João Bernardo, ele tá chamando a atenção, acho que do leitor aqui, nesse sentido de tipo, a gente vai entrar num período e a gente vai olhar para esse período e a gente vai começar a se identificar demais, a gente vai começar a reconhecer nossa contemporaneidade nesse período aqui. E para mim ele está chamando a atenção de que isso pode pregar peças, né? A gente olhar para esse estado e para essas relações sociais mediadas pelo dinheiro, e isso pode acabar, na aparência, gerando uma similaridade com a nossa contemporaneidade, quando na verdade não é. Né? E aí ele traz, né? São categorias que elas vão estar presentes na formação do capitalismo, e elas vão ser essenciais, né? Dinâmicas motoras mesmo do sistema capitalista, no modo de produção capitalista, mas aqui nesse período, apesar de serem categorias que vão ser reorganizadas, né, pelo capitalismo numa nova estrutura, e aí para mim quando ele amarra isso quando ele fala, né, não era então a nossa época, que ainda estava muito longe ainda, né, ele coloca um espaço ainda bem grande aí. Então acho que ele está chamando um pouco de atenção para isso, né, no sentido de vão aparecer diversas semelhanças, acho que é muito natural que a gente acabe se reconhecendo naquelas dinâmicas, mas que elas ainda não são as dinâmicas que moldam, né, que permeiam a nossa vida ainda ali, né? Então, é aquela máxima, que até é uma forma que ele trabalha, o Carlos Astarita trabalham, os dois trabalham, né, nessa perspectiva, a própria Ellen Wood, de que diversas categorias que vão se conformar nessa nova estrutura do capitalismo, elas já estão presentes numa dinâmica feudal, né? Que inclusive é do feudalismo que nasce, né, de uma
transformação conjuntural do capitalismo, do feudalismo, é que as relações capitalistas elas começam a se desenvolver ali na Europa Ocidental. Então, eu acho que ele está chamando a atenção para isso, inclusive ele está olhando para trás, pensando, e ele fala lá no volume 1, né, olhando para o Estado e olhando para o dinheiro, porque para ele vai ser o elemento articulador da formação do capitalismo e do desenvolvimento do sistema, mas que ainda nesse período pode pregar peças, a gente olhar muito ainda com os olhos de que já está acontecendo, né, de que já é uma dinâmica que a gente vive na contemporaneidade. Aí foi uma leitura minha, não sei o que vocês acharam desse trecho. Eu acho que essa ressalva é bem importante, Matheus, porque realmente na leitura é difícil você não estabelecer algumas relações, né? Por exemplo, a questão da família, né? Que ele coloca lá, a questão da redução do núcleo familiar para o núcleo conjugal. Difícil você ler isso e não pensar no agora, né? Não pensar na contemporânea. Oh, caramba! Não pensar na questão contemporânea, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa olhar para o período de transição, né? Porque alguns elementos já se encontravam ali, como o Eduardo colocou ali na questão do caldeirão, né? Porque, por exemplo, o trecho que o Eduardo leu mesmo, né? Ele fala que a partir do século XI, né, o dinheiro moeda ele vai sendo utilizado como um veículo de um poder que cada vez mais se assumia como riqueza. E aí, quando que vai estar consolidado isso, né, dessa questão do dinheiro moeda se assumindo, né, como poder e riqueza, né, a partir do advento do capitalismo. Então, eu acho que ele trabalha numa linha meio que dupla, assim, né, numa linha de mão dupla. Por um lado, tentando evidenciar alguns elementos que já estavam ali, que foram fundamentais para o surgimento do capitalismo, mas, ao mesmo tempo, advertindo que a gente precisa ter cuidado na hora de analisar tudo que chama atenção para a nossa idade contemporânea. Aí, né? Até porque ele vai... Tô na mesma visão que você, Diogo, que ele vai elencar diversos, e inclusive pegando ali na nomenclatura, ele vai elencar diversos fatores que são característicos do capitalismo, né? Lembrando até um pouco do Marx, quando ele vai falar que toda realidade ela é uma síntese de múltiplas determinações, né? E aí ele vai elencar a questão do Estado, ele vai elencar a questão do dinheiro, e aí ele vai elencar também a questão do assalariamento, de uma diferenciação social no seio do campesinato, né? Então, tipo assim, são elementos, assalariamento, dinheiro, Estado, né? São elementos que que o capitalismo ele só pode se erigir a partir da prévia existência deles. Então ele já tem que estar existindo, né? E aí a gente, como historiador, o João Bernardo especificamente aqui, olha para trás para essas categorias com esse intuito, né? Contrastando o presente dele com o período que ele se propõe a analisar, porque, de fato, é da onde surge o capitalismo. Mas, ao mesmo tempo, sempre nessa ressalva, né? De olhar as coisas, de fato, como elas são, né? Tipo, porque é sedutor. E a gente faz isso o tempo todo, né? A gente olhar para um período e acabar, às vezes, se reconhecendo, mas que, na verdade, por exemplo, aí o dinheiro, a priori, é um instrumento de dominação, não necessariamente uma mercadoria, por exemplo, como vai se tornar no capitalismo, né? O próprio dinheiro ser uma mercadoria, ter valor, né? Aí, enfim, vamos ver, inclusive, estou curioso como é que João Bernardo vai tratar essas coisas. Vocês lembram se alguma das nomenclaturas ele define Estado? Cara, deixa eu dar uma olhada, acho que no volume 1, vou dar uma olhada. Porque eu achei enquanto você olha aí, Matheus, eu achei tão interessante essa frase que eu li há pouco tempo. Que colossais expansões, as do Estado e do dinheiro, para conseguirem sujeitar a população à nova medida do tempo. Que colossais expansões. E aí, quando ele fala de expansão do Estado, na minha cabeça eu imagino que, assim, de novo, pegando assim, poucas frases, poucas páginas no volume 3, mas assim, ele menciona isso de aqui e colar ao longo do capítulo 1, que para mim imagino que é o esforço colonial, no final das contas, né? Aí ele vai falando lá, ele menciona um caso, porque Veneza faz isso, a Palestina faz aquilo, o sistema de planteio, que
Ele não escreve essa palavra, mas o que eu imaginei, o sistema de plantation e tal, mas isso está fora do meu recorte e tal. Então, assim, foi o que eu fiquei tentando, nessa linguagem cifrada que está no começo do livro, porque ele ainda está apresentando as ideias, que colossais expansões, o Estado e o dinheiro tiveram. E para mim é o projeto colonial que está aqui dado. Ele define no volume 1, Matheus, o Estado? Eu tô procurando aqui, acho que no volume 1 não. Vou dar uma olhada no volume 2. E tinha uma discussão que a gente fez muito no volume 1, que qual era a concepção de Estado do João Bernardo, né? Então, por isso que eu tô achando que ele não define. Eu tô achando que ele não define. E assim, pelo que a gente conversou, a priori ele não entende a senhoria como um Estado fragmentado, igual a concepção que normalmente a gente trabalha, né? Você, o Mário, né? Tudo mais. Ele parece não entender nessa perspectiva. Inclusive, ele entende um Estado romano, imperial, e depois fica meio obnubilado essa definição dele de... Porque é do poder senhorial ao Estado impessoal. Pois é, até no título é sugestivo, né? Deixa eu ver aqui no 2. Eu tenho a impressão de que ele não define, não, porque justamente teve essa discussão já em outros momentos, né? Não. Pelo menos na nomenclatura, não, né? Ele fala esparsamente pelas obras. Mas... E é engraçado, né? A gente já deve ter feito esse comentário, eu já devo ter feito esse comentário, alguém já deve ter feito esse comentário. É curioso que alguém que se propõe a colocar na nomenclatura ultimogênito não coloque na nomenclatura Estado. Sabe? Pois é. E é isso, né? Tem uma vertente, inclusive dentro do marxismo, que entende a formação do Estado apenas no capitalismo, né? O Alisson Mascaro, inclusive, ele é um dos partidários dessa proposição, que não existe Estado antes do capitalismo. Tenho pouca leitura sobre, mas me parece estranha, né? Parece estranha. Desculpa, Matheus, terminei. Não, pode falar. E se vocês quiserem me ajudar também, porque a definição de Estado que eu conheço é aquela clássica weberiana, né? O Estado é quem detém o monopólio da violência, não é isso? Uhum. Mas de uma perspectiva marxista, Estado seria o que exatamente? Qual é a definição clássica de Estado? Olha o homem aqui, ó, que vai te dizer. O problema é que né? Não há uma definição na obra do Marx do que é Estado, pelo menos é o que se tem consolidado, né? Teria lá nos rascunhos do Capital um item em que ele discutiria o Estado, mas ele morre antes, e aí a galera diz que o Engels não fez direito. Então, assim, o que se tem são pistas, sobretudo nas chamadas obras históricas do Marx, né? Então, lá, no 18 Brumário, ou em obras políticas, como Crítica ao Programa de Gotha, né? Então, o que parece ser que o Estado é para usar, acho que está no manifesto isso, me ajuda, Matheus, se foi isso mesmo, como é que chama? O balcão de negócios da classe dominante, uma coisa assim. A expressão também, a expressão política das contradições de classe também passa muito por isso. Que aí está lá no Engels, na origem da família, do Estado, da propriedade privada. Então a ideia de que o Estado é o produto de uma sociedade fraturada em classes. Então qualquer sociedade que se fratura em classe, né, qualquer sociedade que no seu processo de conformação, expansão, articulação, se fratura em classes, ali estaria a manifestação de um poder estatal que ia fazer a gestão dessa sociedade fraturada em classes sociais distintas. E aí, bom, no caso medieval, as classes fundamentais seriam o campesinato, os servos, no sentido mais amplo, e a nobreza, né, a aristocracia. Só que aí a questão aparece, né? Bom, como é que então se define o Estado tradicionalmente? É o que você fala, é o Weber, né? A perspectiva weberiana de Estado. O que isso gera? Bom, então, todas as sociedades em que não há monopólio da violência, exército permanente, fronteiras definidas, monopólio da produção e circulação da moeda,
etc, etc, aquilo ali não é Estado. Então, a própria perspectiva corrente lá do Jean-Philippe Genet, que vai dizer que quando você tem o colapso do Império Carolíngio, alguns casos antes, alguns casos depois, mas fundamentalmente ali por volta do século V ao VIII, você tem ali destruição do que seria o Estado. E o feudalismo seria, portanto, a negação, o antônimo do Estado, uma perspectiva bem tradicional, bem clássica. De tal maneira que, quando você vai ter o Estado ressurgindo, entre aspas, você vai falar, autores como, botar títulos como as origens medievais do Estado moderno e tal, como se tivesse ingredientes ali que vão formar esse Estado. Que Estado é esse? Aquele que tem a violência. Então, assim, usa-se o Weber como régua. Não se encontra aquela régua num determinado período, então ali não há Estado. Então, portanto, a Idade Média, pelo menos uma parte expressiva dela, seria marcada pela ausência de Estado. Ou, o que acaba acontecendo também é a referência a estados fortes e estados fracos. Então, por exemplo, a monarquia visigoda seria uma monarquia com momentos de fraqueza e momentos de força. Então, reis como Leovigildo seriam reis fortes, mas reis como sei lá, o rei que morreu, sei lá, um rei que morreu aí, Diogo, me ajuda. Tanto rei morreu. Algum rei aqui que morreu? Um rei que morreu, que caiu 16 vezes na própria faca, por acidente. Não sei lá. O Vamba, no final do reinado, teria sido um rei frágil, porque foi um rei deposto, e aí tem gente que supõe que ele tenha tentado assassinar ele. Então, os reis que conseguem articular bem a aristocracia são reis fortes. Os reis que não conseguem fazer isso são reis fracos. E aí a régua continua, mesmo que você aceite que ele pode haver no Estado, você continua mantendo esse binômio forte, fraco, ou com Estado e sem Estado. São essas as ideias que acabam perfazendo um pouco o cenário geral. O Mário, o Paulo Pachá, eu, de certa maneira, na dissertação, o Tiago Magela, o Fábio Friso, pensando por um caso diferente do medieval, mas por um caso egípcio, o José Knusch, de um jeitinho ou de outro, lá na tese dele, um conjunto de pessoas que fizeram a sua formação na UF, muito vinculados ao Mário e ao Ciro, começaram a pensar um pouco sobre essas ideias a partir da referência do pré-capitalismo. E aí a questão o fato da definição weberiana de Estado não ser aplicável, não ser encontrada na sua plenitude na Idade Média não significa que não houvesse o Estado. Seria uma imposição extemporânea do que foi aquela realidade de gestão, administração, de classe, etc, etc. Então, o que seria mais interessante seria pensar em modelos alternativos do que é Estado. E aí a antropologia sempre foi muito rica nesse movimento. Então tem lá as referências do Estado segmentário, o Matheus mencionou a Ellen Wood, que fala de soberanias parceladas. Então, por exemplo, para Ellen Wood, as várias senhorias seriam não a negação do Estado, mas a forma do Estado no período medieval, através da privatização do poder político, como o Matheus colocou aqui no nosso chat privado. Então, o ponto é esse. Há outras definições de Estado que a gente pode pensar e que elas ajudam a elucidar e a tentar entender esse período fora de lógicas que operam através de concepções que são estranhas àquela época. Falar em Estado forte, Estado fraco, baseado na capacidade de articulação de um rei ou não ajuda a gente a compreender as dinâmicas que estavam ali em curso em determinado momento. Então, talvez uma definição alternativa de Estado fosse interessante. E, portanto, chama tanta atenção para mim que o João Bernardo, um cara tão afeito a definições claras e precisas, não mais estabeleça por um termo tão polissêmico, ou pelo menos à primeira vista tão polissêmico quanto pode ser o termo Estado, como que esse termo não foi mais claramente estabelecido. O que você achou aí no volume 1, Matheus? Achei que no volume 1, duas passagenzinhas, deve ter mais, mas foi que eu anotei. Na 230 do volume 1, ele vai falar o seguinte: neste regime não existiu, durante o período agora analisado, a Alta Idade Média, que está se referindo, nenhuma esfera própria à atividade do Estado,
se não a totalidade da classe senhorial nas suas relações com a classe servil. Se se entender Estado como a instituição do poder da classe dominante, ele era urbano e consistia, por conseguinte, na relação entre os senhores e os servos no âmbito de cada senhoria. E na outra, ele vai falar o seguinte: a articulação mundium banum, que relacionava, no âmbito de cada senhoria, a classe dos senhores com a dos servos, constituía o poder dominante. Este vasto campo correspondeu, no período agora analisado, ao aparelho de Estado. Caio, ficou claro que eu tentei sintetizar aqui em poucas palavras? Alguma coisa que eu posso esclarecer mais? Acho que deu para entender. Acho que falta leitura também. Depois você até me passa essas referências aí que você mencionou, especialmente o que vocês utilizam mais, porque eu fiquei curioso. Se tiver um texto de síntese, assim, alguma coisa do tipo, seria legal. O capítulo 1 da tese da dissertação do Tiago é uma boa síntese dessa argumentação. Você pensa em outro, Matheus? Nós temos você, né? Temos Eduardo, dá uma olhada na dissertação, na tese dele, o Edilson e o Tiago, acho que, e o próprio Paulo Pachá. Eu sempre que vou falar de Estado, eu falo deles 4, porque realmente eles fazem sínteses muito boas, e os estudos de caso deles são ótimos para elucidar, inclusive, a própria teoria que eles utilizam. Então, eu destacaria o Tiago, o Dudu, o Edilson e o Paulo Pachá. Ô Eduardo, eu achei bem legal essa crítica que você fez, essa visão, né, por muito tempo até hegemônica, do rei fraco, rei forte, porque aí também acho que isso tem muito a ver com a quantidade de fonte contemporânea que a gente tem de cada reinado, né? Uhum. Então, o período do Leovigildo, ele é bastante coberto por fontes contemporâneas, né? Enquanto que outros a gente tem muita dificuldade de encontrar, né, fontes que foram escritas naquele momento. Mas isso é outra evidência para dizer que o Estado é forte. A mudança de documentação de que, olha, o Estado aqui conseguiu produzir muita documentação porque ele era um Estado pujante naquele momento. E é engraçado como é que isso aparece em outros lugares. Agora eu estou dando uma estudada mais sistemática sobre o caso do reino de Aksum, que hoje seria a Eritreia e parte dele. Eu caí de novo? Não. Estou dando uma estudada sobre o caso de Aksum, que foi o caso ali que hoje corresponderia a parte da Eritreia e parte da Etiópia. E é muito engraçado. Qual o rei mais forte que tem lá? O tal de Caleb, que é o cara que consegue produzir documentação assim pra cacete. Então, esse reinado aqui foi um reinado de muita força, muita pujança e tal. Nos reinados que você não tem tanta documentação, deveriam ser reis mais débeis, reis mais... Mas é uma projeção extemporânea de uma determinada concepção do que deveria ser Estado. Sim, exatamente. Então, é uma reflexão que a gente vem fazendo há algum tempo já, e, enfim, é um pouco que vai nesse sentido. Então, aqui, o Matheus leu aí dois trechinhos que apontam para a gente no sentido. Mas, assim, de novo, essa palavra Estado que eu li agora não parece ser a mesma palavra Estado que o Matheus leu no volume 1. Então, ele talvez produza ajustes da definição de Estado no volume 3. Mas, pelo menos até agora, a sensação que me dá é do Estado moderno. Quando eu li esse Estado, eu li Estado moderno. E mais, um Estado moderno em movimento de projeção colonial. Né? A expressão que colossais expansões, as do Estado e do dinheiro. Para mim, isso aí, essas colossais expansões, para mim, remetem ao período colonial. E ele vai salpicando isso no capítulo 1, né? Que foi o que eu falei antes. Mas ele diz, isso está longe do meu período, isso está fora do meu período, né? Aí eu acho que foi o Diogo que leu, o Caio, agora eu já não lembro. Mas não era então a nossa época. E dela se estava muito longe ainda. Mas, enfim. Agora que você falou, me fez pensar diferente, porque inicialmente quando eu li que colossais expansões, eu achei que ele estava se referindo à expansão do Estado como uma realidade hegemônica dentro de um contexto maior, quer dizer, como a do dinheiro, que se torna, digamos, a forma hegemônica de travar qualquer tipo de relação econômica, né? E eu achei que o Estado estava dizendo respeito a isso, no sentido de o Estado se torna a forma hegemônica de organização social, e aí implicitamente daria a entender que não
o era nesse contexto que ele está estudando, embora os seus germes já estejam ali sendo desenvolvidos, né? Não, e aí eu não sei o quanto, porque ele trabalha com referência secundária, né? Aí eu não sei o quanto essa referência que ele está desenvolvendo é tributária que tem de historiografia consolidada, né? Eu lembro que ele citou várias vezes já o Strayer, o Jean-Philippe Genier, ele citou essa galera. Não sei o quanto ele é tributário dessa perspectiva, né? Mas eu acho, não, eu acho que essa definição do Estado, o que ele quer dizer para o Estado aqui, não é o que ele queria dizer para o Estado nesse trecho que o Matheus leu do volume 1. Não sei se o Matheus concorda com a minha referência. Eu ia por aí também. Eu concordo com o Caio, acho que ele também está falando disso, né, de uma expansão de uma forma determinada de poder, que ele está vendo, principalmente com a articulação da senhoria impessoal. Acho que ele está vendo uma tendência ali da expansão da senhoria impessoal, né, sobre senhoria de tipo pessoal. Mas me parece que, não sei, é um incômodo também que eu acho que partilho com o Dudu, que parece que aquele estado do trecho que eu li no volume 1 não é esse estado que ele está se referindo das colossais expansões, aí seja ela para fora, no empreendimento colonial, ou seja como forma de organização primordial da estrutura da sociedade que ele está se propondo a analisar. Me parece ser distinto, não sei. Mas é isso, vamos ver se vai ter algum refino teórico aí ao longo do capítulo. Entrando no capítulo 1, até porque o Caio daqui a pouco tem que partir, né, Caio? Não, eu proponho, inclusive, que a gente estabelecesse como teto 4,10. 4,10, 4,15 no máximo. Beleza. Então, vou colocar uma questão e a gente discute até lá. Se não der, a gente também deixa em aberto. No item A, né, do ponto do primeiro capítulo, né, estruturas familiares da classe servil, ele abre com algo que já parece ser a concretização de uma tendência que ele percebeu ali a partir do século XI, da fragmentação das famílias, né? Ele vai ver a fragmentação da família senhorial, ele vai ver também a fragmentação do núcleo do campesinato, né? Do núcleo familiar do campesinato. E ele fala, né? Numa sociedade em que a família era a mais importante estrutura de enquadramento e de proteção, a redução das dimensões de uma unidade familiar camponesa revela o seu enfraquecimento social. Pô, eu não sei o que vocês acharam, mas eu achei bem interessante essa proposta dele, principalmente quando a gente pega lá o volume 1 e o 2, quando ele trata do comunitarismo, né? De como essa sociedade acha uma lógica de organização muito diferente da individualidade, pelo menos aparente individualidade que a gente vive hoje em dia, né? Como era necessário mesmo o fortalecimento comunitário, e como a aristocracia, um dos pontos fulcrais das articulações da dominação era justamente a penetração no comunitarismo, né? Que é, inclusive, no século X para o XI, na superação da crise, ele fala que a aristocracia se insere nesse comunitarismo camponês. E eu achei interessantíssimo quando ele levanta essa bola aí de que a redução dessa família camponesa, na verdade, representa seu enfraquecimento. E depois ele vai, aí, ao longo do capítulo, ele vai meio que elencar, inclusive, famílias mais abastadas, né, dentro do campesinato, e famílias mais pobres, né, em situação dentro da própria hierarquia de classe, né, ali uma relação heterogênea, né, não homogeneizada. E menciona também lá o caso excepcional, que é o caso dos magiares, né? Os locais onde mais longamente se manteve a estrutura de familiar coesa, mais tardiamente se estabeleceu o sistema senhorial. É uma coisa que ele faz lá desde o volume 1 também, né? Para ele dizer como é que certas regiões foram resistentes ao sistema senhorial lá no norte da Europa, né? Que o próprio processo de expansão do sistema para a Saxônia, um processo de estabelecimento pela violência, isso é muito brutal. Então, assim, eu acho que é bastante relevante isso aí, Matheusinho. Inclusive, ele chega a falar disso nesse período do século XI para o XII, que a historiografia normalmente costuma falar que teve uma explosão populacional, né, uma superpopulação, justamente pelo arroteamento de terras que não eram utilizadas.
E ele vai falar que, na verdade, não tem uma superpopulação, que é a própria fragmentação desses núcleos familiares que vão demandando porções de terra, né? Uma expansão mesmo do sistema e das pessoas, territorialmente falando, que vai marcar esse período. E que, ao mesmo tempo, isso gera um enfraquecimento dessas comunidades, né? Um enfraquecimento dessas famílias, elas ficam cada vez mais desprotegidas, mais, vamos dizer, abertas a uma outra forma de dominação, que ele vai incluir aí um próprio campesinato enriquecido que utiliza-se de mão de obra prebendada, né? Vai ter uma distinção aí, não sei, isso me lembrou até um pouco, muito tempo que eu não leio, deveria reler, inclusive, que é a obra do Hilton, né? Do Rodney Hilton, que é Diferenças Sociais no Interior do Campesinato, alguma coisa desse tipo, eu não lembro agora exatamente o título em inglês, mas ele vai tratar justamente dessa diferenciação social que ocorre na Baixa Idade Média, ali na Inglaterra. E esse capítulo do João Bernardo me remeteu bastante a esse, mas não me lembro se é artigo ou livro do Rodney Hilton. Tem que eu não vou nessa referência também, Matheus. E nisso faz falta o Mário aqui, né? O Mário teria certamente uma ou duas coisas a dizer sobre o Rodney Hilton. Enfim. O que vocês acham, pessoal? Gente, eu acho... Fala, Caio. Deixa eu ver, na página 43, 44, parece que ele faz um grande resumo do que ele estava falando em todas as páginas anteriores desde que começou o capítulo, né? De repente vale a pena a gente ler, se não para chegar a uma conclusão agora, pelo menos começar a discutir algo que a gente pode continuar na próxima reunião, de repente. Mas eu acho que, de maneira geral, a tese dele nesse capítulo é que que a redução do núcleo familiar, geralmente para essa união conjugal, era do interesse da elite senhorial, na medida em que isso permitia com que ela tivesse uma maior intervenção sobre essas unidades familiares. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Só que depois a gente vai colocar um elemento a mais que já me deixou um pouco confuso. Ele vai aparecer aqui. Eu acho que eu vou ler o trecho, então. Em termos simples, a diminuição do número de membros da família servil e a sua redução ao núcleo conjugal revelam a retração das senhorias pessoais, que assentavam na relação entre um senhor e cada família de caseiros especificamente considerada, e que vigoravam em esferas inferiores à comunitária. Então, acho que ele basicamente está falando que o declínio desse modelo de uma família mais ampla, quer dizer, essa passagem para, então, uma redução da família ao núcleo conjugal significa automaticamente, quer dizer, automaticamente não, mas significa, de alguma forma, também a passagem da senhoria pessoal para a senhoria impessoal. Né? Então, cadê? Reciprocamente, a ampliação das formas parafamiliares até aos limites da comunidade de habitantes revela o prevalecimento das senhorias impessoais, enquanto quadro de contenção da globalidade da população rural num dado território. Aí esse elemento novo que ele coloca é dessas formas parafamiliares, porque, se eu não me engano, conforme você reduz o núcleo familiar para esse núcleo conjugal, você também tem uma tendência ao aumento dessa forma parafamiliar. E aí a minha dúvida também era qual é a diferença entre esse modelo parafamiliar e uma unidade familiar ampla, né? Não ficou clara para mim essa diferença. Vocês entenderam a pergunta? É porque isso já estava lá no meio do capítulo, ele só retoma agora. A referência, se eu não estou enganado, a coisa parafamiliar é que também ela favorece que o mecanismo da família seja usado para forma de hierarquizar internamente. Então, aqui, o senhor adota membros da comunidade e cria vínculos parafamiliares dentro de... Não sei se quanto à estrutura familiar, ela teria um caráter um pouco mais horizontal dentro das comunidades. Não sei se eu falei alguma bobagem. Isso faria sentido, mas eu acho que eu senti falta, talvez eu tenha feito uma leitura pouco atenta, mas senti falta de uma definição mais clara do que seria a família ampla, do que seria essa estrutura parafamiliar e quais seriam as diferenças entre elas. E, de qualquer forma, me parece que é isso, é uma estrutura mais ampla, mas parece que uma delas favorece a senhoria pessoal e a outra favorece a senhoria impessoal, mas eu não sei.
Eu não sei se eu entendi bem também, mas o que eu tinha pensado quando eu li esse trecho aí, né? Que a família ampla, ela girava podia girar em torno de um camponês mais abastado, que acabava sendo ali um ponto de atração para as demais, né? Enquanto que após a redução e a fragmentação dessas famílias amplas, aí a gente vai ter várias unidades menores, com núcleos conjugais, e ali, somente ali vai ser possível estabelecer essa estrutura parafamiliar. Então, para mim, a estrutura parafamiliar ela tem a ver com essa questão da fragmentação. Não sei se é uma leitura equivocada, mas eu acho que uma coisa está relacionada à outra. Eu acho que acho que a gente talvez seja um momento de pressa para a gente decidir, porque a gente está perto do nosso teto, o Caio tem que pegar um ônibus. O que eu ia propor é o seguinte, da gente retomar desse capítulo 1 direto, né? E já indicando a leitura do capítulo 2, pelo menos das primeiras páginas do capítulo 2. Pode ser? E na volta a gente podia continuar, o Caio podia retomar essa questão dele e a gente começar a partir dela. Beleza, aí eu vou guardar esse trecho aí que eu compartilhei com vocês, onde ele fala mais ou menos o que eu estava comentando. Maravilha. De bola. Então, beleza, pessoal. Então a gente se vê na semana que vem, sexta-feira, às 3 da tarde, horário de Brasília. O horário de Brasília agora é importante. Importante. Valeu. Hoje eu já cheguei atrasado no compromisso porque eu achei que era um horário e era outro. Sério? Sério. Então, assim, vamos marcar 10 horas. Falei 10 horas, boto na agenda 10 horas, tranquilo. Só 10 horas de Brasília. Então aqui eu tô atrasado. Merda. Fala agora assim, Eduardo, você não vem? Falei, vou, mas é 10 horas, sim, mas já são 10 horas. Eu falei, é? Beijos, pessoal. Tchau. Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau.